Marte nos observa desde o céu noturno como uma promessa silenciosa. Um ponto vermelho pulsando entre as estrelas, carregando em sua luz antiga um convite que a humanidade ainda não conseguiu recusar. Durante décadas, preparamos nossa resposta a esse chamado cósmico. Engenheiros, cientistas, visionários, todos trabalhando incansavelmente para resolver o maior quebra-cabeça da exploração espacial moderna. A pergunta não é mais se vamos. Isso já está decidido nos corações e mentes de uma geração inteira. A verdadeira questão é como. E para respondê-la adequadamente, precisamos voltar no tempo, muito antes de Elon Musk dominar as manchetes dos jornais, muito antes da SpaceX se tornar sinônimo de revolução espacial. Precisamos conhecer um homem que já havia desenhado o mapa para o planeta vermelho quando a maioria de nós ainda nem sonhava com viagens interplanetárias. Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na Lua. Um dos 2 únicos indivíduos na história da nossa espécie a deixar pegadas na superfície de outro mundo. Mas a história de Aldrin não começa no mar da tranquilidade naquela noite histórica de julho. Começa nos céus turbulentos da Coreia, onde um jovem piloto de combate completou 66 missões de guerra arriscando sua vida repetidamente. Continua nos corredores acadêmicos do MIT, onde esse mesmo piloto se tornou doutor em ciências, especializando-se em mecânica orbital e astronáutica. Sua tese de doutorado, defendida em 1963, estabeleceu técnicas de navegação espacial que a NASA utilizaria por décadas em todas as missões subsequentes. Astronauta lendário, herói de guerra condecorado, gênio matemático. Buzz Aldrin era tudo isso antes mesmo de caminhar na Lua ao lado de Neil Armstrong. E depois de deixar a NASA, aos 55 anos de idade, quando muitos teriam se contentado com palestras sobre glórias passadas, ele não parou de sonhar com o futuro. Aldrin se debruçou sobre um problema que parecia absolutamente impossível. Como transportar seres humanos de forma eficiente entre 2 mundos separados por dezenas de milhões de quilômetros de vácuo hostil e implacável? A resposta veio em 1985, após anos de cálculos meticulosos. O Cycler de Aldrin. Imagine um ônibus espacial que nunca para. Uma estação gigantesca orbitando o Sol em uma trajetória matematicamente perfeita, calculada para cruzar com a Terra e Marte em intervalos regulares e previsíveis. O veículo não desacelera jamais. Não pousa em nenhum mundo, apenas passa, como um trem expresso atravessando uma estação sem reduzir sua velocidade vertiginosa. A tripulação embarcaria em pequenos táxis espaciais, lançados da Terra para acoplar-se ao Cycler em velocidades absolutamente absurdas. Uma manobra extremamente delicada que Aldrin chamou de rendezvous elíptico, precisão cirúrgica executada em escala verdadeiramente cósmica. A margem de erro nessa operação? Praticamente inexistente. Se você perder a janela de acoplamento, não existe segunda chance de embarque. O táxi simplesmente não carrega combustível suficiente para retornar à Terra. A tripulação ficaria à deriva no espaço interplanetário, condenada a uma morte lenta e silenciosa no vazio entre os mundos. Um ponto sem retorno no sentido mais literal e aterrorizante possível. Mas se a manobra funcionar conforme planejado, a viagem entre os planetas levaria de 4 a 6 meses apenas, metade do tempo necessário em uma missão tradicional com propulsão química. E quase sem gasto de combustível durante o trajeto, graças às assistências gravitacionais dos 2 mundos que impulsionam o Cycler perpetuamente, como uma pedra cósmica saltando eternamente sobre a superfície de um lago gravitacional. O problema central? Construir esse monstro orbital exigiria uma operação de engenharia completamente sem precedentes na história humana. A estação precisaria acomodar 6 tripulantes e absolutamente todos os suprimentos necessários para sobreviver em Marte durante longos períodos. Isso significa que ela teria que ser montada diretamente no espaço, seja em órbita baixa da Terra, seja na própria superfície lunar. E Aldrin, que conhece a Lua pessoalmente melhor do que qualquer outra pessoa viva neste planeta, não demonstra nenhum interesse em estabelecer residência permanente lá. Para ele, voltar ao satélite seria como alcançar glórias do passado, em vez de buscar novos triunfos para nossa civilização. A Lua não é destino final,
É trampolim estratégico, um ponto de partida para transformar a humanidade em uma espécie genuinamente interplanetária. Mas o plano de Aldrin tem limites claramente reconhecidos. Cerca de 60 pessoas no máximo. Uma estação de pesquisa científica avançada, não uma colônia autossustentável capaz de perpetuar nossa espécie. Para a colonização em massa, precisamos de outra visão completamente diferente. Precisamos falar de Robert Zubrin, engenheiro aeroespacial brilhante, escritor prolífico e defensor apaixonado da ocupação marciana há muito mais tempo que Elon Musk sequer entrou nessa conversa pública. Zubrin passou décadas elaborando planos detalhados para levar humanos ao planeta vermelho. Ele apoia a SpaceX e admira genuinamente o trabalho de Musk, mas carrega uma crítica fundamental ao projeto atual. A Starship é simplesmente grande demais. Parece contraintuitivo à primeira vista, não é verdade? Maior deveria significar melhor em todos os aspectos. Mais carga útil, mais tripulantes, mais suprimentos para a longa jornada. Mas Zubrin enxerga um problema crítico que muitos preferem convenientemente ignorar. Como trazer todas essas pessoas de volta para casa sãs e salvas? A solução proposta por ele é elegante em sua simplicidade conceitual. Uma mini Starship. O conceito funciona da seguinte maneira. A Starship convencional decola normalmente da Terra, impulsionada pela força titânica do foguete Super Heavy. Atinge órbita baixa terrestre após queimar seu combustível inicial. Recebe reabastecimento de apenas 3 naves-tanque, não 8 ou 10 como no plano original. Então viaja até um ponto específico chamado injeção translunar. É ali, nesse limiar entre nosso mundo e o vazio, que a transformação acontece. A Starship abre sua enorme carenagem de carga e revela a mini Starship escondida em seu interior como uma boneca russa cósmica. Esse veículo menor se desacopla graciosamente, aciona seus próprios motores Raptor e completa sozinho a jornada até Marte. Por que reduzir o tamanho da nave? A resposta está na física impiedosa das viagens espaciais. Primeiro, considere o desafio do pouso. Quanto maior a massa de uma nave, mais energia é necessária para desacelerá-la. A atmosfera marciana é incrivelmente fina. Menos de 1% da densidade terrestre. A Starship completa precisaria de uma frenagem extremamente violenta nos últimos segundos, com 3 motores operando simultaneamente em potência máxima absoluta. Uma nave menor pode adotar abordagem diferente. Pode frear gradualmente na atmosfera superior, acionar seu motor de pouso em altitude relativamente alta e descer suavemente até o solo vermelho. Exatamente como as sondas robóticas que já pousaram lá com sucesso comprovado múltiplas vezes. Segundo, e este é verdadeiramente o ponto crucial de toda a questão, decolar de volta para casa. A Starship completa precisaria de aproximadamente 600 toneladas de propelente para retornar à Terra. 600 toneladas que não existem em Marte, que precisariam ser inteiramente fabricadas lá, usando exclusivamente recursos locais. O plano de Musk envolve perfurar o solo marciano para extrair gelo de água, instalar sistemas de captura de carbono para coletar dióxido de carbono da atmosfera e combinar esses elementos para sintetizar metano e oxigênio líquido. A tecnologia existe e funciona na Terra. Mas produzir 600 toneladas em Marte exigiria uma fazenda de painéis solares do tamanho de 6 campos de futebol, 30 mil metros quadrados operando continuamente por 500 dias, 8 Starships apenas para entregar os painéis, mais robôs para instalá-los. A mini Starship reduziria essa necessidade para um 16 avos, um campo de futebol apenas, ainda monumental, mas finalmente possível. A desvantagem? 50 toneladas de carga em vez de 100, metade da visão de Musk, mas ainda mais do que qualquer outro sistema já concebido. E agora chegamos ao próprio Elon Musk e sua Starship. A nave não é grande por acidente ou capricho. O tamanho colossal é deliberadamente a estratégia central. O plano original, o sistema de transporte interplanetário, era ainda maior. O que vemos hoje já representa um compromisso. O método é brutal em sua simplicidade.
decolar, reabastecer em órbita com 10 naves-tanque, partir para Marte com tanques cheios e até 100 passageiros. Todo o combustível é queimado na viagem. Quando a Starship chega a Marte, resta apenas uma reserva mínima no nariz. Segundos de operação dos motores, reservados exclusivamente para a frenagem final. Até esse momento crítico, a única coisa impedindo a nave de se espatifar contra o solo é o atrito atmosférico. Entrada em velocidade hipersônica. Frenagem violenta contra uma atmosfera que mal existe. Se qualquer cálculo estiver errado, não haverá segunda chance. Supondo que a tripulação sobreviva ao pouso, o trabalho começa imediatamente. Perfurar gelo, capturar carbono, construir fazendas solares, produzir 600 toneladas de propelente. Tudo sob radiação cósmica constante. Tempestades de poeira que duram meses. Temperaturas que despencam a 140 graus negativos. E mesmo que tudo funcione, a permanência mínima seria de 2 a 3 anos. Tempo necessário para os planetas se realinharem. Talvez seja por isso que Musk imagina a maioria dos colonos ficando. Não como prisioneiros, mas como pioneiros. Os primeiros habitantes permanentes de outro mundo. Fundadores de uma civilização que nossos descendentes estudarão com reverência. Será difícil. Será perigoso. Será miserável em muitos momentos. Mas também será a maior aventura da nossa espécie. Uma jornada que redefinirá o que significa ser humano. E talvez seja por isso que continuamos olhando para aquele ponto vermelho. Não como cientistas calculando órbitas. Não como engenheiros resolvendo problemas. Mas como sonhadores respondendo a um chamado ancestral. Marte aguarda nossa resposta. E estamos prontos para dá-la.